falando sobre esse tema, nós temos falado sobre oferta, já demos 2 aulas, hoje nós vamos para a nossa 3ª aula, então vamos falar um pouco, a gente tem perguntado algumas coisas importantes. O que é dízimo, o que é oferta, se precisa de dízimo e oferta, ou dízimo ou oferta, se o valor importa, se importa é dar de todo o coração, quando dou de todo o coração, se o que eu dou, o valor que eu dou, se isso importa. E a gente tem feito essas perguntas. Deus não precisa do nosso dinheiro? Então, quem precisa do nosso dinheiro? Se tudo é de Deus, o que nos faz inconstantes e negligentes, às vezes, com as nossas ofertas? A Bíblia, a gente viu, tem mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e sobre bens. Muito mais que sobre oração e sobre fé, temos falado sobre isso. Então, nós falamos sobre 3 princípios muito importantes, cruciais para ser aplicados na nossa vida. O dinheiro compete com o Senhor pelo domínio da nossa vida. Nós falamos também sobre a maneira que lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com Deus. E também falamos que grande parte da vida gira em torno do dinheiro. E o que nós pudemos aprender até agora? Pudemos aprender que Cristo procura verdadeiros adoradores. É isso que Deus deseja, né? Deus deseja que nosso coração seja um coração que valorize a Deus acima de todas as coisas na nossa vida, inclusive acima de ganhos materiais, financeiros ou qualquer outro tipo de ganho. Por isso, nada deveria ficar entre nós e Deus. Nada. Nada deveria ser mais importante do que entre nós e Deus, com certeza. E essa é a declaração que Deus espera de cada um de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área de oferta que a gente está falando aqui especificamente. Então a gente leu a semana passada, 2 semanas atrás, essa escritura, sobre as expectativas que Jesus tem para a nossa vida, nós cristãos, nesse século. Ele disse, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e às dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a gente falou sobre isso, que Jesus olha para os fariseus e ele diz, olha, que nós que estamos aqui hoje, a gente tem que crescer muito em relação a eles. E aí Jesus vem e nos fala sobre a expectativa que ele tem para nós em várias áreas da nossa vida. Lá em Mateus nós falamos sobre, quando ele fala sobre homicídio, em Mateus também sobre adultério, quando ele fala sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amor aos inimigos. E no fim ele fala sobre ajudar os necessitados, em Mateus também 6, ele fala sobre oração, ele também nos fala sobre sobre jejum, não sobre Jesus, sobre jejum. E aí ele nos fala esse desafio que nós pensamos na semana passada. O maior desafio na nossa vida, irmãos e amigos, não é de Deus acrescentar coisas na nossa vida. Não é de Deus suprir as nossas necessidades. O grande desafio das nossas vidas é colocar o reino de Deus em seu devido lugar nas nossas vidas. Esse é o convite que nós temos e o desafio e o privilégio que a gente tem de colocar o reino em primeiro lugar e principalmente nos nossos corações e nas nossas mentes. E terminamos falando sobre Mateus 23, onde Jesus mostra que os fariseus, eles então davam seus dízimos, aí fala, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Então a gente falou sobre isso. Eles estavam negligenciando coisas importantes na vida deles. Então você percebe que a expectativa de Jesus para nós é bem maior do que ele tinha para os mestres da lei e para os fariseus. Nós falamos sobre a expectativa que Deus tem sobre todas as áreas da nossa vida, em várias delas, e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema, sobre o dízimo. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. E a história do dízimo tem 3 períodos na história bíblica. Da criação até Moisés, ou seja, antes da lei, de Moisés até Jesus, durante a lei, e de Jesus até hoje, depois
da lei. Então vamos estudar um pouco sobre isso. Como que foi da criação até Moisés. Então são momentos marcantes que aconteceram nessa época. E eu trago aqui 3 escrituras para a gente entender como eram as ofertas nesse período da criação até Moisés. Em Gênesis 4, essa escritura bem conhecida de todos nós, né? Diz assim: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. A gente explorou bastante essa escritura a semana passada. Então você vê que não tem valores estipulados, né? Mas o que é exaltado nessa escritura e nas próximas é o coração de dar o melhor do que você tem para Deus. Então assim era nessa época, nesse período. Um coração que reconhece como Deus é bom, um coração que reconhece como Deus é generoso, um coração que reconhece que Deus é bondoso, um coração que reconhece que Deus dá tudo que nós precisamos, e o nosso coração se enche de tanta alegria, tanta gratidão, que a gente oferta com esse coração, esse desejo de agradar a Deus, porque somos tão abençoados na nossa vida. A gente vê isso em Gênesis 14. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então nessa época não se estipulava valores, mas Deus aqui exalta o coração de dar as melhores partes. Quando Abraão retorna da batalha com os 4 reis, ele reconhece, Abraão, que sem a ajuda de Deus ele jamais conseguiria vencer, jamais. E aí ele se encontra e então ele dá o dízimo de todo o coração, de todo o desejo que ele tem, né? Como ele vê aqui, né? Então ele deu de todo o coração, com gratidão, com alegria, reconhecendo que Deus estava do lado dele o tempo inteiro. Em Gênesis 28, a palavra nos ensina: na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Lhe deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo o seguinte: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei dízimo. Sabe, é impressionante. A gente poderia fazer essa oração esse ano, não poderia? Cada um de nós aqui. Quantas vezes nós fomos e voltamos e Deus estava conosco? Estamos aqui, olha, depois de um ano todo, com saúde, com a família, na igreja. Cada um de nós, a gente poderia reconhecer tanta coisa maravilhosa que Deus já fez esse ano na nossa vida, nos proveu de comida, de roupa, nos levou são e salvo, voltamos, estamos aqui. Essa oração pode ser a nossa oração, não é verdade? Nossa oração de gratidão, uma oração de gratidão por tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Então você vê que a oração de Jacó aqui é muito parecida com a de Abraão, pois ele reconhece o quê? Que sem a ajuda de Deus não conseguiria. Ele reconhece que a mão de Deus estava com ele. Então você percebe aqui que todas essas ofertas são ofertas por reconhecimento, por gratidão a Deus, nesse momento da vida deles. Porque Deus nunca tinha deixado de prover, de cuidar, de pastorear, de proteger cada um deles. E aí nós vemos falando do segundo período, de Moisés até Jesus, que foi durante a lei. E a Bíblia fala isso em João 1. Fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, nesse período, de Moisés até Jesus, a gente vê a lei de Deus, né? Em Deuteronômio 30 diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição.
Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Então você vê que aqui Deus já dá orientações, Ele ordena, Ele fala sobre o dízimo, Ele fala sobre se você vai segui-lo, se você não vai segui-lo, se você quer receber bênçãos ou maldição na sua vida. Era a força da lei. O problema é que isso causou muita barganha com Deus, muitas vezes. E o que aconteceu, que pode acontecer, e o que aconteceu, que pode acontecer no nosso coração, é começar a ter um legalismo tão profundo, e isso confunde. Ah, se eu dou para Deus, Deus vai dar para mim. Aí começa essa barganha, esse comércio com Deus, essa troca. Então, eu dou, porque também Deus vai me dar, e aí a gente poderia falar da teoria da prosperidade, que é muito comum hoje. Que isso não é uma teoria bíblica, não é uma teologia cristã de jeito nenhum. Em Mateus 23, a gente já leu essa escritura hoje, né, sobre o que você está vendo aqui, esse cenário que Jesus combateu, né, parece que há uma troca, né, então as pessoas estão dando 10%, mas não estão cumprindo aqui, ó, mais importante, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então a vida não é completa dessa maneira, e Deus não se agrada disso de jeito nenhum. Então era assim nessa época, que as pessoas eram ordenadas, né, foi instituído o dízimo. E agora, nesse terceiro período, de Jesus até hoje, depois da lei, o que a gente pode ver? É o período da graça, como a gente leu em João capítulo 1. É interessante você pensar que quando Jesus é perguntado por um dos mestres da lei, qual mandamento é mais importante? Jesus responde: ouça, ó Israel, ouça o Senhor, o nosso Deus. O mandamento mais importante é esse: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento mais importante do que esses. Isso é que Jesus expressa. Então agora, nessa início da era pós-lei, a época da graça de Cristo, o foco agora é o nosso coração, é a nossa sinceridade com Deus. Então surge uma questão importante: se o Novo Testamento não traz nenhum mandamento envolvendo a porcentagem da oferta que eu e você temos que dar, então como que a gente vai basear e dimensionar nossas ofertas na nossa vida cristã? O que a gente pode ver nas escrituras do Novo Testamento muito forte, que se destaca, a palavra é generosidade. Generosidade, irmãos e amigos, ela ultrapassa os limites do dízimo. A generosidade ultrapassa os limites do Antigo Testamento. A generosidade ultrapassa qualquer pensamento que a gente tem sobre valor, porque é uma qualidade, é uma característica que a gente obtém por reconhecer que Deus é muito bom conosco, que Deus cuida da minha vida, que Deus é bondoso e generoso. Então a sua capacidade, a minha capacidade de ofertar se baseia em quanto você, número um, reconhece quanto Deus é generoso com você, e quanto a obra de Deus precisa também das nossas ofertas, porque a obra de Deus não vai caminhar sem as nossas ofertas. E eu vou apresentar aqui para vocês, que isso vai ficar bem claro hoje. A generosidade, quando a gente era generoso, irmãos, a gente não se preocupa com quanto vai me sobrar, mas se preocupa quanto ainda eu posso oferecer aos outros, ao reino de Deus, às pessoas, aos necessitados desse mundo. Isso que generosidade faz conosco, nos faz dar muito mais, porque é uma característica forte no coração de Deus. Se na época da lei, né, entre o período de Moisés e Jesus, o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, que era chamado para adoração, era determinado a dar o dízimo, como a gente vê, né, para que o trabalho de Deus fosse cumprido,
para que todas as necessidades do templo fossem atendidas e tudo que se referia ao reino de Deus pudesse continuar avançando. E você pode ver tudo isso claramente no Velho Testamento. Imagine nós hoje, que agora somos cristãos, que vivemos na época da graça de Deus, né? E temos uma missão pela frente de avançar o reino de Deus. Imagine para nós o compromisso que Ele chama a cada um de nós quando a gente fala sobre nossas ofertas. Então, a extensão de avançar o reino, de levar o reino a outros lugares, a outras nações, a outras pessoas, a outros bairros, isso alcança proporção enormes quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, né? Que é uma cidade gigantesca. É um absurdo o tamanho dessa cidade. A necessidade de recursos que a gente precisa para avançar mais e mais o reino de Deus mesmo. Eu sei que cada um de nós temos alguns sonhos, e a gente vai colocar apenas alguns que a gente tem para nós aqui também. Mas se a gente não entender que esse sonho tem que ser de cada um de nós, não é um sonho que está no coração do pastor, ou no coração dos diáconos, ou no coração dos líderes, mas é um sonho que está no coração de toda a nação, de todo o povo de Deus, e avançar o reino de Deus até o fim, né? Então é muito importante, e lembrar disso, que quando Jesus entrou nessa missão, Ele se deu por completo até o fim da nossa vida. Então, o que acontece? Por a gente viver na época da graça de Deus, alguns que antes eram rígidos em suas ofertas, em dar 10% ou mais, por medo de ser amaldiçoado, o que acontecia? Então, por agora saber que é época da graça de Deus, então não, agora é época da graça, agora eu posso dar o que eu quero, posso dar menos. Aí o que acontece no coração? A pessoa acaba diminuindo a sua oferta, o seu potencial, por não ter um entendimento do que isso significa, quando a gente fala dar todo o coração para Deus mesmo. A gente fala muito isso, não, o que importa, não importa o valor para Deus, o que importa é dar todo o coração. Mas eu me pergunto, e eu te pergunto, quando a gente fala dar todo o coração, você consegue desvincular do todo o coração, de toda a paixão, de toda a intensidade, de todo o desejo, de toda a vontade, de todo o coração? Quando você pensa em Jesus, que Ele veio e deu todo o coração dele para nós, toda a sua vida, todo o sacrifício, o que a gente pensa sobre o coração de Jesus? Que Ele não deixou nada para trás, Ele deu tudo. Quando a gente tem um filho e a gente fala, eu vou dar todo o coração para o meu filho, meu irmão, você não dá 5%, 3%, 8%, 15%, 20% do seu coração, você dá tudo. Você sacrifica seu horário, você sacrifica seu tempo, você sacrifica seu dinheiro, você sacrifica qualquer coisa para quem você ama. Isso é dar de todo o coração. No relacionamento de casamento, o que é dar todo o coração? Não é dar 10% do seu tempo, 20% para a mulher, ou 30%, ou um pedaço da sua vida, é dar tudo que você tem. E a gente vem aqui e fala que não importa o valor. Claro que importa, mas é óbvio, porque reflete o que está dentro da gente. Não me diga que não reflete. Claro que reflete na nossa vida. E é isso que Deus quer ensinar para nós. Quando a gente ama o reino de todo o coração, a gente vai ser sacrificial. A gente vai ser porque aquilo tem valor para mim. Aquilo tem valor para a minha vida, aquilo tem valor para a minha família, aquilo tem valor nessa geração para mim e para a minha vida. Mas o que acontece? A gente às vezes usa esse argumento para mascarar o egoísmo e a avareza que está no nosso coração. A avareza que está no nosso coração. E se não quero dar, porque a gente fica, e às vezes fica influenciado pelo que a gente ouve fora sobre isso, e fica com medo. Não, irmão, se a gente não está unido em construir, onde nós vamos parar, se a gente não tem o mesmo coração? Porque a igreja não pode ser uma igreja que tem metade um coração, um terço tem outro, a gente deveria ter o mesmo coração quando a gente pensa no reino de Deus. Quando a gente entende a verdade, a graça de Deus, e a gente sonha com as coisas de Deus, e a gente vai ver o que Deus já fez esse ano, um pouquinho só das coisas que Deus
já fez esse ano no nosso meio, você vai ver que a nossa missão, mais do que nunca, é avançar o reino de Deus nessa terra. Sacrificar nossas ofertas para isso, ser guiados pelo amor de Deus, usar o nosso tempo, as nossas casas, a nossa capacidade que nós temos, cada um de nós, os nossos dons, tudo a gente tem que fazer para avançar o reino de Deus, para que o Evangelho chegue em outras pessoas, para que o Evangelho chegue nas famílias que ainda não chegaram, como já chegou nas nossas. Esse é o desejo de Deus. Então, quando você pensa nisso, e você pensa em menos do que 10%, se para os fariseus Deus falou, vocês estão dando 10%, mas não estão dando o resto, e a expectativa é para nós, eu me questiono se você tem argumento espiritual para diminuir sua oferta quando a gente pensa em tudo que Deus tem sido generoso conosco. A gente tem um exemplo muito forte na Bíblia dos irmãos aqui. Queremos que vocês saibam o que é a graça de Deus. Olha isso, olha o que a graça de Deus tem feito nas igrejas. Olha o que ele fala, na província da Macedônia. Olha o que tem feito. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que o deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, para a Judéia, e eles insistiram nisso. Esses irmãos estavam numa igreja. Como estava o coração deles? Cheio de gratidão e de alegria, reconhecendo tudo que a graça tinha feito na vida deles. A situação não era fácil para eles. Eles estavam passando por aflições, tempos difíceis, eles eram muito pobres. Mas quando você lê isso aqui, o que você vê? Isso aqui é dar todo o coração. Tinha muita desculpa para não fazer isso. Nós estamos aflitos, nós não temos os recursos suficientes, nós estamos passando por muitas aflições na vida. Mas o que você lê aqui? Cara, essa igreja reconhecia a presença de Deus. Uau! A graça de Deus estava com eles. Gratidão, muita gratidão no coração deles. Olha, eles faziam tudo que podiam e faziam mais. E olha que irmãos que eles eram insistentes. Deixa a gente ajudar mais um pouco, né? Deixa a gente, e eles insistiam, não, deixa a gente ajudar. Minha pergunta é, isso reflete você? Isso reflete quem eu sou? Isso reflete nós como igreja? Esse é o chamado que ele faz para cada um de nós, para cada um de nós. Esse é o princípio do coração que Deus deseja, quando a gente fala sobre ofertar a Deus. Sacrifício e gratidão. Sacrifício e gratidão. Sabe, a oferta deve ser uma coisa planejada no seu orçamento. No meu, é o primeiro item que tem no meu orçamento. É a primeira coisa que tem, é minha oferta. Sempre foi assim, graças ao bom Deus, e sempre vai ser assim. É a primeira coisa. O que fica para depois é o que eu administro, né? Tudo é de Deus, e Deus quer que eu administre bem. Eu pego a parte dele, eu dou, como eu falei a semana passada, e o que fica eu administro com correção, com controle, com domínio próprio, para que eu possa ser um homem que honre em usar os recursos que Deus me deu da melhor maneira possível. A gente vê no Novo Testamento várias histórias na igreja moderna que são baseadas nesse coração de atender às necessidades, de avançar o reino, de ajudar, de querer levar o evangelho para outro lugar na nossa vida. Irmãos, nossa igreja, a gente passou 5 anos, os últimos 5 anos na Barra Funda. Naquela época, todas as ofertas eram colocadas num lugar só, num pote só, e de lá a gente custeava todas as despesas. Ficamos lá por 5 anos vivendo dessa maneira. Depois viemos para cá por nossos setores, e aí o que aconteceu? Cada setor tem sido responsável por custear os seus gastos, né? Então agora, cada setor assume a sua responsabilidade.
O oeste paga a conta do oeste, o norte do norte, o leste do leste, o sul do sul, Campo Limpo do Campo Limpo. Quando a gente reúne para fazer um evento em toda a igreja, como a gente fez a celebração o ano passado, então aí cada setor ajuda um pouquinho e a gente então faz uma celebração para a igreja inteira. Então agora as ofertas da igreja de São Paulo são feitas dessa maneira. A gente não tem tudo num pote, agora são divididas e administradas separadamente. Nós chegamos aqui em 2019, vocês bem lembram, e todos os custos, então a partir de 2019, foram assumidos por nós aqui na igreja, o que é fantástico. E o que a gente deve agradecer um ao outro, porque nós estamos aqui, depois de 4 anos, graças a Deus, conseguindo pagar nossas contas e sendo pessoas corretas e justas perante a sociedade e perante a Deus principalmente, né? E eu quero agradecer demais cada um de vocês que tem sacrificado, né? Os mantenedores que além de dar suas ofertas têm ajudado no trabalhar do treinamento de novos irmãos. Vocês têm sido generosos uns com os outros dentro da igreja em casa, né? Há muito para a gente agradecer tudo que Deus tem feito até aqui e até agora na nossa vida. E hoje nós somos um setor, graças a Deus, que a gente vive com nossos recursos, amém? Graças a Deus, né? E nos últimos anos, nós temos então tido e eu queria mostrar para vocês o que a gente gasta o dinheiro da oferta aqui na igreja, né? Para o avanço do reino. Quais são nossas despesas que nós temos aqui? Nós temos o aluguel do salão, esse salão aqui, o aluguel da salinha aqui atrás da nova geração. A gente paga a luz desse salão também, uma parte dele. A luz da sala dos jovens, a gente paga também o condomínio, né, que ele faz parte de um condomínio aqui. Tem a conta de luz lá também. A gente paga seguros de equipamentos, o seguro do local, que faz parte do contrato desse local, precisa ter um seguro por lei. Nós pagamos a internet que nós usamos para transmitir nossos cultos aqui, manutenção dos bens que nós temos, a manutenção dos equipamentos, principalmente da parte da mídia que nós temos e do som, o material de limpeza, o material da ceia. Nós também temos despesas com a mídia e as taxas e os impostos que a gente paga. Também a gente tem as despesas com a nova geração, material didático que a gente compra, a estrutura que precisa, a benevolência que a igreja ajuda alguns irmãos, despesas com a administração, que essa administração da igreja de São Paulo ela é centralizada, mas rateado o custo para cada setor, né? A gente tem as tarifas bancárias, os salários e encargos daqueles que trabalham para a igreja, as despesas eventuais e compra de novos equipamentos. Então a gente tem custeado tudo isso, maravilha, e graças a Deus nós temos feito isso e conseguido pagar as despesas, e nós aqui do Sul não temos nenhuma dívida, e nenhum setor da igreja tem dívida nenhuma com nada, graças a Deus. A gente tem sido uma igreja correta de administrar o nosso dinheiro e cuidar super bem dele mesmo. E essa organização a gente deve graças muito a Magali, que teve aqui tempos atrás, que ela que cuida da administração de todos nós aqui, de cada setor, ela que faz todo o controle, ela passa as planilhas para nós mensalmente dos gastos, da entrada que foi, da quantidade de oferta. Então, graças a todo o trabalho dela, a gente tem tido uma excelente administração, né? E Deus tem feito disso de uma maneira maravilhosa. O que acontece é que nos últimos tempos, as coisas ficaram apertadas para nós aqui do Sul um pouco, né? Então, o que tem acontecido nos últimos meses? É isso aqui. A gente tem tido uma média de oferta de 36 mil e uma média de gasto de 39 mil, incluindo todas as despesas que a gente tem. O que acontece é que nós, aqui já da administração do Sul, né, os diáconos, a gente sempre prezou por ter um caixa guardado de 30 mil reais para emergências, né? E eu sempre falo isso, todo mundo que tem família, todo mundo todos nós deveríamos ter um dinheiro guardado para emergência. Porque emergência é um negócio que não avisa, né? Ele só bate na porta e fala, me atende agora, né? É assim, emergência é assim. Não avisa, né? Não avisa de jeito nenhum. E a gente, obviamente, né, pela nossa experiência de administração, a gente guardava, então, a gente guarda 30 mil reais num caixa. O que aconteceu? Nesses últimos meses, a gente tem usado esse dinheiro para cobrir as nossas despesas, né? Então, o que eu quero chamar cada um de nós é entender o seguinte, a gente também tem sonhos para o futuro nosso, e alguns deles são esse, a gente encontrar um outro local, certo?
fazer uma reserva não de 1 mês, mas de 2 meses, né, no próximo ano de 2024, aumentar a nossa benevolência aumentar, a gente atender algumas demandas que a gente precisa também, na parte da mídia e na parte do som da igreja, a gente tem algumas demandas que a gente está precisando. Para você ter uma ideia, uma caixa dessa de som, quando arrebenta, quebra, para você, se não me engano, para arrumar, fica R$4.000. Uma caixa de som, um negócio que é altamente importante, que demora para quebrar, mas quando quebra acontece isso, né? E nós temos uma que está faltando, você vê bem naquele canto ali, porque esse é o valor que custa, que é um valor caríssimo. E a gente tem o sonho de no futuro contratar mais um casal com a igreja crescendo, mais um casal que possa trabalhar com a igreja também. Então, nossas contas estão em dia, mas nós estamos sonhando com outras coisas. Por isso eu quero chamar cada um da igreja, a gente se sacrificar mesmo, cada um de nós, né, com as suas ofertas, tendo base no mínimo o dízimo, porque é uma coisa que Jesus ensina, e a expectativa dele para cada um de nós é muito maior, com certeza. Se você faz sua oferta já baseada nos 10%, maravilha, continue, e eu sou muito grato a Deus, e que a gente continue crescendo na nossa generosidade. Mas se você acaba dando menos que isso, irmão, eu quero chamar você a se arrepender mesmo. Se arrepender de verdade mesmo. Porque eu quero chamar você a se reorganizar e pensar, porque nós todos usufruímos de tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E eu não acho correto um cristão fazer parte de uma igreja que tem tantas despesas e não ofertar. Isso não é justo perante Deus. Isso não é correto perante Deus de maneira nenhuma, não é nem correto nesse mundo, você usufruir de coisas e não contribuir com aquilo de jeito nenhum. Então, eu acho muito importante, todos nós, que a gente tem muitos sonhos, muitos aqui vêm perguntar para mim, Héctor, nós vamos sair daqui? Eu sou um dos que mais quero, mas irmão, a gente não vai sair daqui de maneira irresponsável, nunca nós vamos fazer isso, nunca, essa é a palavra. A gente só vai sair daqui quando a gente tiver segurança financeira de sermos justos e corretos para cobrir nossas despesas. Não é assim que a gente faz na vida? É assim que nós vamos fazer com a nossa igreja. Se a gente precisa ficar mais 1 ano, 2 aqui para juntar um fundo para sair daqui, é o que nós vamos fazer e vamos ser gratos a Deus por ter um lugar, amém? Vamos ser gratos a Deus por ter um lugar. Mas se a gente quer dar esse passo de sair daqui e ter um lugar nosso, para usar muito mais, para aulas, irmãos, cada um de nós tem que entender que cada um de nós, é a nossa parte que nós vamos fazer. Cada um de nós ofertando de todo o coração mesmo, se reorganizando e ofertando de todo o coração. Se você não dá, então, irmão, se você não tem dado sua oferta, busque conselhos, busque direção, busque se arrepender da sua avareza ou desconfiança, ou o que está dentro do seu coração mesmo. Nós somos um corpo, uma igreja, e faz parte da nossa adoração e união também, a gente juntos avançarmos o reino de Deus sobre isso em nossas vidas, né? Para terminar, eu queria ler uma escritura em Mateus 28 que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e hoje estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Esse é o nosso desejo, que a igreja avance, que a igreja vá, faça mais discípulos, que a igreja veja novas pessoas se convertendo, que a gente ensine as pessoas obedecendo, que a gente tenha condições de batizar, treinar mais pessoas, fortalecer cada vez mais a igreja. E irmãos, Deus tem sido maravilhosamente generoso conosco. Deus esse ano fez coisas extraordinárias. O evangelho continua espalhando, levando a palavra de Deus. Esse ano Deus tem trabalhado de maneira incrível. Olha, esse ano nós tivemos 16 batismos, nós vamos ter mais um hoje, amém? Olha que incrível, 17 batismos esse ano. 6 pessoas voltaram ao convívio, 4 pessoas foram acrescentadas na igreja, que vieram de igrejas de fora ou de outras igrejas. Deus já nos acrescentou 26 hoje, 27 pessoas esse ano, amém? Glória a Deus, meu irmão, maravilhoso, isso é incrível, a gente pensar nisso, quantos jovens foram alcançados,
quantas novas pessoas estão vindo, familiares, amigos. Por quê? Porque nós estamos com essa missão no coração nosso, e a gente não pode perder de avançar, de anunciar o reino de Deus. Então, irmãos, que cada um de nós possa pensar nisso, quando você pensar na sua oferta. O dinheiro, a oferta que a gente dá, não é o dinheiro, a oferta que a gente dá é para avançar o reino de Deus. É para avançar o reino de Deus, é para investir na igreja, é para treinar novas pessoas, é para ter o melhor, é para a igreja. Ninguém fica com nada, é para a igreja. A gente quer avançar o reino, mas a gente precisa que cada um de nós, irmão, sejamos justos e generosos com a nossa oferta. Justos e generosos com a nossa oferta. Justos e generosos. E a gente quer deixar que vocês saibam como está indo nossas ofertas. Então, a partir de janeiro e fevereiro, a gente vai começar a mostrar semanalmente para vocês saberem como a gente está indo. Porque cada um de nós temos que assumir essa responsabilidade, amém? Isso não é minha responsabilidade, eu não consigo fazer mais. Eu estou fazendo a minha parte, como eu falei 2 semanas atrás, e eu faço de todo o coração mesmo. Mas cada um de nós assumindo a nossa responsabilidade sobre nossas ofertas, sobre o nosso coração, sobre o nosso desejo de amar, de servir em todas as áreas, e a gente vai ver Deus fazer coisas ainda maiores aqui, amém? Que a gente possa crescer e dar glória a Deus na nossa generosidade, em continuar juntos, fortalecendo e avançando no reino de Deus, amém?